Jesus respondeu: quem beber desta água terá outra vez sede. Ele está apontando para um poço e está dizendo: quem beber dessa água artificial, desse buraco feito por homem, quem beber de sorriso humano, carinho humano, cafuné humano, vai voltar a ter sede. Quem precisar de tapinha no ombro vai voltar a ter sede. Quem precisar de que alguém ligue, que alguém mande mensagem, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deus me deu uma palavra nessa noite. É um dos temas que talvez seja que eu mais aborde nos meus encontros de internet, no Pensiore, no clamor da madrugada, no Hora que Melhora. Mas eu estava lendo esse texto hoje à tarde, um texto muito conhecido, e Deus me fez enxergar algo muito especial sobre dependência emocional, que talvez seja hoje o grande mal que tem entrado dentro das igrejas. A maldição chamada dependência emocional, onde a gente substitui o Espírito Santo por relacionamentos humanos. A gente substitui a total dependência de Deus por amizades. E quando eu digo relacionamentos humanos e amizades, por favor, não me interpretem como se eu estivesse menosprezando relacionamentos humanos e amizade. Mas é apenas cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa com a sua devida importância. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. Alguém viu? Não. Ouvido nenhum? Alguém ouviu? Não. Mente nenhuma imaginou. Alguém imaginou? O quê? O que Deus preparou para aqueles que o amam. Ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém imaginou. E ninguém é ninguém. Mas Deus revelou a nós, por meio do Espírito, que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Pois quem conhece os pensamentos do homem, senão a Deus, se não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de quem? De Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, liga o teu pensamento no trono da graça. Eu tenho uma expectativa muito grande de que Deus vai nos acordar hoje aqui, nos despertar. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos do cuidado de Deus. Eu queria que você pedisse para o Senhor falar com você nesta noite. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. A gente não está aqui porque gosta só, porque é legal. A gente não está aqui porque não tinha mais o que fazer. Nós entendemos a necessidade de estar na Tua presença.
Nós entendemos a necessidade de viver os teus planos, a necessidade de mergulhar na tua palavra e viver realmente o teu propósito, Senhor. Ajuda-nos a depender de ti, ajuda-nos a confiar em ti, ajuda-nos a compreender o teu propósito. Que nós possamos ser tomados pela tua glória, tomados pelo teu poder, em nome de Jesus. Todos nós já ouvimos falar da palavra unção. Unção. A unção é um poder que te habilita para um propósito. Antes de Davi ser rei, Deus ungiu o rei. O profeta Samuel foi até ele e ungiu, derramou óleo sobre ele. Ele não foi direto para o trono, mas a unção o preparou para um propósito. A unção o levou para uma compreensão. Nós precisamos da unção. Nós precisamos receber algo de Deus que nos dê destino, que nos dê propósito, que nos leve para uma velocidade que coloque em mim a essência da minha vida. E a unção é sobrenatural. Nós temos nos perdido muito na questão do sobrenatural. Nós temos ficado muito atrás disso. Porque por mais que a gente acredite num Deus que não vê, e é sobrenatural, na prática, no dia a dia, o sobrenatural para nós é algo muito difícil. É muito difícil você acreditar que do nada, assim, maneira de dizer do nada, né? Mas que do acaso, assim, vai aparecer um poder que vai fazer você ficar em pé. Que no meio de um dia de más notícias, Deus vai falar com você e você terá uma unção que vai te sustentar, doa a quem doer. Não é contar só com aquilo que eu vejo, mas viver contando com o sobrenatural, acordando com o sobrenatural. E hoje nós percebemos que existe na igreja, nas nossas vidas, uma preocupação muito grande em receber pessoas. Nós recebemos estratégias de evangelismo, estratégias de como fazer o visitante ficar na igreja. Então nós criamos eventos, criamos aconselhamentos, tentamos ser gentis, o voluntariado funciona com todas as limitações que as igrejas têm, a gente se esforça para que todos tenham a melhor experiência, porém, muito mais do que ganhar as pessoas, nós precisamos ativá-las, despertar nelas o seu potencial profético, espiritual. Sim, é muito bacana estarmos unidos aqui em amizade, em contato, em parcerias, mas nós precisamos nos ativar, e é isso que nós lemos aqui. Paulo está dizendo, olha, aquilo que Deus tem para você, não vai vir de uma conversa com o pastor, aquilo que Deus tem para você, não vai vir de um grupo dentro da igreja, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ninguém sabe. E a única forma de você saber o que Deus tem para você, é pelo Espírito. Se não for pelo Espírito, você não sabe. Se não for uma revelação de dentro para fora, você nunca saberá. Chega uma hora que nós vamos nos cansar. Chega uma hora que a vida não vai fazer sentido. Chega uma hora que as pessoas com as quais eu me apoio, elas não conseguirão me dar toda a atenção, e eu simplesmente não saberei quem eu sou. Veja, eu não estou aqui dizendo a você que é ruim ter vínculos, ter amizades, que é ruim ter alguém com quem compartilhar algo. Não, mas o que eu quero dizer é que o que Deus tem para você não virá de relacionamentos humanos, não virá de parcerias humanas, porque aquilo que Deus tem para você só é revelado do Espírito de Deus para o seu espírito. Nenhuma mudança virá de fora para dentro, mas é sempre de dentro para fora. Libertações acontecem de dentro para fora. Ninguém para de beber porque alguém pede. Nós paramos de beber, de fumar, de cheirar, de prostituir, porque alguma coisa aconteceu dentro da gente. Alguma coisa. Em João 16:8, a palavra nos ensina que quem convence o homem, quem dá vergonha na cara do homem, quem faz o homem se tocar, que está na hora de mudar de vida, não é a amizade. Quem é? É o Espírito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
esse espírito vem, e de repente ele me desperta. E aqui eu não estou falando de cargo, de ser pastor, líder. Não, eu estou falando de todas as pessoas nascidas nesta terra, que têm um propósito. A grande questão é que nós não nos interessamos muito pelo espiritual. Nós nos interessamos muito pelo relacional. Nós nos interessamos muito pelo que as pessoas pensam da gente. Nós nos relacionamos muito pela qualidade do culto, se a música vai tocar o meu coração, se o pastor terá uma pregação que vai me envolver. Nós nos interessamos muito por aquilo que é visual, mas está na hora de nós fecharmos os olhos e dizer: Senhor, me conta o que ninguém ouviu, me mostra o que ninguém viu, e me faz pensar no que ninguém pensou. Senhor, me conta o que ninguém ouviu. E se eu disser para você que o que Deus tem para você ninguém ouviu? E se eu disser para você que o que Deus tem para você ninguém viu? E se eu disser para você que o que Deus tem para você ninguém imaginou? Por isso que o crescimento é solitário. Por isso que o avivamento é solitário. Por isso que a salvação é solitária. Por isso que vida com Deus não é grupo, torcida, é solitária. Porque não dá para compartilhar o que só eu posso ouvir com turma. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém imaginou. É você que está aqui a primeira vez. É você que veio aqui atrás de uma resposta. Você que está aqui preocupado e querendo falar com o pastor no final do culto, para ver se o pastor tem uma direção para você. Não, eu não tenho, porque eu não vi, eu não ouvi, e eu não imaginei o que Deus tem para você. E se você não se interessar pelo espiritual, se você não se interessar pelo espiritual, nada vai acontecer. Nada. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio de uma igreja madura. Buscar uma unção que rejuvenesce. Buscar uma unção que anima. Buscar uma unção que me traz uma expectativa que não depende do ambiente onde eu estou. Posso morar com gente terrível. Buscar uma unção como a de Jesus. Meu Deus, Jesus pregava sem microfone. Ele pregava para mais de 10 mil pessoas sem microfone. Como é isso? Como é isso? Eu não conseguiria pregar sem microfone para vocês aqui. O que ele tinha? Que poder havia nele? Que graça havia nele? Que 10 mil pessoas o ouviam, e as crianças ainda iam para os pés dele, querendo ficar perto dele. Que unção é essa? Que poder é esse? Não é comum. Todo crente deve estudar a Bíblia. Todos nós devemos ler, mas o que Deus tem para nós é sobrenatural. Olha que interessante. Deus chama Abraão e diz que ele vai ser pai de uma grande nação. A mulher de Abraão é estéril. Deus chama o filho de Abraão, Isaque, e diz que ele vai ser pai de uma grande nação. A mulher de Isaque é estéril. Deus chama Jacó e diz que ele vai ser pai de uma grande nação, e a mulher de Jacó é estéril. E nos três havia esterilidade e havia o sobrenatural. A situação natural dizia: não tem como ser pai de uma grande nação. E a boca de Deus dizia: vai ser pai de uma grande nação. Se você for uma pessoa natural, quando Deus falar algo para você, você vai olhar para a sua situação e vai dizer: não é para mim, não é para mim, é para o outro, é para o outro, é para o outro, é para o outro, é para o outro. Porque Abraão foi casado com uma estéril, Isaque casado com uma estéril, Jacó casado com uma estéril. Mas Deus não mente naquilo que diz. Todo homem e mulher de Deus precisa largar a dependência humana e se ajustar ao sobrenatural. Existe o sobrenatural, existe milagre, existe um poder que emana da fraqueza, existe uma glória que nasce dos dias tristes, existe uma compreensão quando ninguém entende, existe uma luz no meio do abismo, existe uma criatividade para você, existe momentos onde o natural vai simplesmente sair e o sobrenatural vai vir. Por quê? Porque o Espírito está entre nós, gente. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Tem dia que eu vou fazer o clamor da madrugada, eu estou só o pó da rabiola, eu estou cansado. Tem dia que eu vou fazer o clamor da madrugada lá e eu começo a orar, meu Pai, no meio da oração, o Espírito me pega. Se deixar, eu já fiz, quando eu fui viajar, eu já fiz 11 clamor da madrugada seguido, um atrás do outro.
gravando um atrás do outro, e não me cansei. Sabe por quê? Porque eu começo cansado, o Espírito me pega, e eu vou, sabe por quê? Ele é maravilhoso, Ele é sensacional, Ele é tudo de bom, Jesus Cristo é maravilhoso, o Espírito Santo é a maior força que existe, Ele é, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem passou pela mente humana, só o Espírito revela teu espírito, só Ele te convence, não é carona, não é tapinha no ombro, só Ele fala a verdade, que você se desfaz das trevas, só Ele, e eu quero dizer uma coisa, por mais que as igrejas tenham estratégia para ganhar almas, cuidar de almas, pagiar você, mimar você, podemos te ligar, podemos te mandar a Bíblia, podemos acompanhar você por um período, mas a Bíblia não trata sobre cuidar de pessoas, a Bíblia trata sobre despertar pessoas e levá-las para o seu destino. Hoje nós temos igrejas que as pessoas são tão bem cuidadas, tão mimadas, que elas deixaram de fluir no seu destino. Tudo na boquinha, tudo ali, tudo mimadinho. Tem gente que tem tudo, espirrou, já tem alguém dando saúde. Tudo ali, tudo de mão beijada, tudo, mimados, cuidados, paparicados, dependentes emocionalmente. E qual é o mal? O mal, pararam de romper no seu destino. Jeremias capítulo 2, versículo 13, lê esse texto comigo. O meu povo, ele não está falando do ímpio, ele está falando da igreja. O meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro crime, eles me abandonaram. Abandonaram a mim e a fonte de água viva. E o segundo crime, cavaram suas próprias cisternas, largaram a fonte para viver de buraco de poço, e cisternas rachadas, que não retém água. Deus está falando, eu tenho 2 coisas contra você. Primeiro, eu não sou o centro da sua vida. Você vem até a mim não por mim, você vem até a mim por alguém. Suas lágrimas não são por mim, suas lágrimas é porque dói, suas lágrimas é porque cansa, suas lágrimas é porque o tempo está passando e tu está desesperado. Tuas lágrimas não são por paixão pela minha presença, tuas lágrimas é porque você não sabe o que fazer. Você me abandonou, você me deixou, a religião te engoliu, não tem temor, você abandonou a fonte para viver bebendo água de cisterna rachada. O que ele quer dizer aqui? Enche, vaza, enche, vaza. Você abandonou a minha comunhão, a minha palavra, para ficar mendigando. Você abandonou o meu manancial para ficar vivendo de poço, para ficar vivendo de água estocada. É como se ele falasse, você abandonou a minha presença para viver de religião. Você abandonou a minha presença para viver de programação, para viver de escala. Tudo isso é bonito, é maravilhoso. A gente precisa de escala, a gente precisa de organização, a gente precisa estar na igreja, a gente precisa fazer as coisas funcionarem aqui. Mas se Ele não for o centro, tudo isso aqui é bobagem, tudo isso aqui não vale nada. Não adianta, eu não estou aqui para beber de cisterna, eu estou aqui para beber da fonte. E de onde vem essa fonte? Essa fonte vem de uma conversa com o pastor, essa fonte vem de eu fazer uma amizade profunda com alguém. Essa fonte vem de quem? Essa fonte vem de alguém que vai olhar para mim com ternura. Essa fonte vai vir de alguém que vai me dar paz do Senhor. Essa fonte vai vir de alguém que vai se importar comigo. Como seria bom se todo mundo tivesse tempo para cuidar da gente. Não, essa fonte vai vir de João 4, 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá outra vez sede. Ele está apontando para um poço e está dizendo: quem beber dessa água artificial, desse buraco feito por homem, quem beber de sorriso humano, carinho humano, cafuné humano, vai voltar a ter sede. Quem precisar de tapinha no
ombro vai voltar a ter sede. Quem precisar de que alguém ligue, que alguém mande mensagem, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará o que, gente? O que? Uma fonte. Onde vai estar essa fonte? Onde? Que lugar? Na igreja? Na casa de alguém? No WhatsApp? Essa fonte vai estar dentro dele. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em João 7,38, Jesus continua afirmando: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Meu Deus do céu, o seu interior. Eu não sei, talvez seja uma mensagem muito simples de se pregar, mas a gente começou a ser uma pessoa muito religiosa, sermos pessoas complicadas, a gente começou a ser pessoas chatas, insuportáveis, a gente começou a ser pessoas fracas, onde simplesmente a gente diz: eu perdi a esperança porque me decepcionaram, eu estou sem rumo, porque eu simplesmente não vejo mais futuro, porque Jesus está dizendo: ei, quando foi que você deixou de beber da fonte para praticar religião? Ei, quando foi que você deixou de beber de mim para cavar poço? Quando foi que você se tornou um bêbado, um louco? Em Isaías capítulo 28, versículo 7, a Bíblia fala de homens e mulheres que perderam a unção, e eles também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé por causa da bebida fermentada. Quem são essas pessoas? Os profetas, os sacerdotes, cambaleiam por causa da bebida fermentada, estão desorientados devido ao vinho, eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar veredito. Todas as mesas estão cobertas do quê? De vômito, e não há lugar limpo. Quem é aqui? Sacerdote, profeta, crente, vomitando coisa estragada, conversa estragada, ânimo estragado, rebaixando a obra da cruz, a patifaria, a porcaria. Você deveria ser imbatível, você deveria ser imparável, você deveria ser alguém que o diabo suga, e você se refaz, porque é uma fonte inesgotável. Você deveria ser alguém que não para nunca, e você deveria ficar feliz quando a vida exige de você. Você deveria ficar feliz quando está passando por um processo, e esse processo drena tudo de você, porque não tem problema em tirar coisas de você. Você nunca deveria ficar triste quando a vida suga algo de você, porque se você crer em Jesus, há uma fonte inesgotável. Você não enlouquece, você não quebra, você não fale, você não endoida, você não desvia, porque tira e ele repõe, tira e, oh meu Deus do céu, tira e ele repõe, tira e ele repõe. O dia foi estressante, e uma oração só uma oração devolve tudo de novo. O dia tira tudo, uma mão levantada e lembrar quem é que está sentado no trono, me deixa de pé de novo, recompõe a minha vida. Você precisa entender que a gente precisa parar de vomitar na mesa, parar essa maldição de dependência, essa maldição de ter muita conexão. É legal, mas não é para isso. Quais são os seus poços? Quais são as cisternas rachadas? Que você aprendeu a beber água, mas agora não tem nada lá, e está perdido, parecendo barata tonta, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, porque tudo é natural, e o natural assusta, o natural espanta. O natural é terrível, lidar com o natural é terrível, porque o natural está na boca dos homens. Se você vai tratar uma doença no natural, você só fica com a boca do médico. Se você vai tratar uma causa no natural, é só o que a lei diz.
Mas nós vamos além do natural. A gente consegue transpor o natural. A nossa oração vai além do natural. Nosso louvor vai além do natural. É a unção que me empodera, que me rejuvenesce. É a unção que me põe em pé. Eu sou incansável, eu sou imparável. Essa unção me põe, por quê? Porque eu não sou daqui. Há um Espírito que me reveste. Há um Espírito. Isaías 49:15 diz que será que se uma mãe pode esquecer do seu bebê, ainda aquele que ama e não tem compaixão do filho que o gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus vai dar a você uma medida que você precisa entender. Ele não vai dar regras, Ele vai dar a intimidade. Deus não vai dar regulamentos. Regulamentos é maravilhoso, porque quando o povo sai do Egito, Deus tem que dar os 10 mandamentos, porque quando você está muito longe de Deus, você não tem intimidade. Mas quanto mais perto de Deus, menos regras são necessárias, porque você flui, você entende como é a casa do Pai, você entende o que o Pai deseja, e Deus, não sei se você está entendendo, mas talvez você veio aqui para alguém melhorar com você, talvez você entrou aqui para dizer: pastor, eu estou sofrendo porque cortaram as águas que me alimentam, e Jesus me trouxe aqui para dizer: você não pode ser um prisioneiro, você não pode continuar lendo a Bíblia e não entender. Você não pode continuar vivendo com essa cara de sonso sem entender. Você não pode substituir o meu espírito por uma amizade, por um curso de teologia. Você não pode substituir o meu espírito por uma escala na igreja. Você não pode substituir o meu espírito por uma pregação. Você não pode substituir meu espírito pela esperança de uma promessa de emprego. Você não pode substituir meu espírito porque alguém diz que vai te ajudar. Não larga a fonte para beber de cisterna, não. A cisterna é alguém que põe água, a fonte sou eu. E quantos hoje estão mortos porque largaram a fonte? Largaram a fonte. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto à unção a vocês, a unção que receberam, o que ela faz? Ela permanece em vocês, e não precisam que alguém... Não, eu estou lendo, será que eu estou lendo errado? A Bíblia está dizendo que se a unção está em mim, não precisa que alguém me ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira, não falsa, os ensina acerca do quê? De algumas coisas, todas as coisas, permaneçam nele, como ele. Você está entendendo? É por isso que você vê gente que não tem estudo, é por isso que você vê gente que não tem eira nem beira, é por isso que você pega umas irmãs do coque, do círculo de oração, que mal sabe escrever o nome, mas ela busca tanto a Deus, ela busca tanto a Deus, ela busca tanto a Deus, que ela passa para orientar doutor. Ela pega doutor de empresa, ela pega doutor e ela dá aula para doutor. Porque se você está em Cristo, a unção te potencializa. Se você está em Cristo, você vai abrir sua mente. Quer ser um grande empresário? Sim, eu não estou menosprezando o estudo, não. Eu não estou menosprezando, mas tem coisas que nenhuma faculdade vai te dar. Tem coisas que só o Espírito Santo vai te dar. Você quer ter um casamento sobrenatural? Para de ficar correndo atrás de curso. Vai lá, estuda aqui, lê um livrinho ali, 10 linguagens de não sei do que. Vai, mas quer ser um marido imparável? Dobra o joelho e fala: Espírito Santo, me toma. Eu só vou levantar desse joelho, eu só vou me colocar de pé quando a tua glória me pegar. Eu quero aprender a ser um marido, eu quero aprender a ser uma esposa. Eu quero aprender a te adorar. Ah, meu irmão, o maior professor é o Espírito Santo. Ele é. A unção ensina a falar, a unção ensina a se portar, a unção ensina a guerrear, a unção ensina você fazer reunião, a unção ensina você criar teus filhos, a unção ensina você trabalhar, a unção ensina você enfrentar a fofoca, a unção ensina você lidar. É o que Paulo disse: eu aprendi. Ele não nasceu sabendo, eu aprendi a estar contente. Quem será que ensinou, hein? Quem será que ensinou? Quem será que ensinou? Quem será que o que ensinou não está aqui?
será que aquele que ensinou Paulo está feliz em todas as situações? Também não está aqui hoje, também não pode te ensinar. Eu quero dizer uma coisa: está na hora de você largar toda a dependência emocional. Está na hora de você dizer para as pessoas que você não precisa mais de carinho, afeto, cafuné, que quem quiser me cuidar de mim que cuide, e quem não quiser cuidar vai lamber sabão. Eu só sei de uma coisa: o Espírito Santo é a razão da minha vida, Ele é a razão de eu estar em pé. É ter uma mente de governo, é ter uma mente de autoridade, é ter uma mente de reino, é ter uma mente de saber quem eu sou. Não é regulamento, é relacionamento. Fala comigo: não é regulamento, é relacionamento. Jesus dizia assim, vocês ouviram o que foi dito. Ele sempre começava seus discursos assim: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. O que estava querendo dizer? A religião falava uma coisa, mas eu aqui pertinho de vocês vou falar outra. A intimidade. Tem hora que você está tão habituado com a tua casa, que quando você vai tomar água de noite, você não precisa nem acender a luz para pegar água. O teu corpo já vai direto onde é o armário e você pega. Você nem lasca o dedo em nada. Você já pega o copo, já vai direto para o filtro, e não precisa nem acender a luz. Porque você tem tanta intimidade com o lugar que o flui. Você tem tanta intimidade com o lugar que até mesmo no dia de treva você sabe encontrar a presença de Deus. Até mesmo com a luz apagada eu sei achar o copo. Até mesmo com a luz apagada eu sei tomar água. E tenha tanta intimidade com Deus que mesmo quando a tua vida estiver escura, você encontra a glória. Mesmo quando a tua vida estiver escura, você encontra o poder. Mesmo quando as palavras só te jogarem você para baixo, você saiba quem é o Espírito Santo. As regras sustentam relações imaturas. As regras são importantes para novo convertido. É o novo convertido que pergunta: mas como é o batismo? Mas como é a ceia? Está tudo bem, a igreja está aqui para ensinar. Mas chega uma hora que eu não preciso mais de regra. Chega uma hora que eu sou tão íntimo. Chega uma hora que eu sou tão íntimo que as regras mais não precisam mais. Eu fluo. Eu quero dizer uma coisa: tem muito crente velho debaixo de regra. Tem muita gente velha debaixo de regra. E Deus está chamando você para um novo tempo. Eu posso saber tudo de Deus e não conhecer a Deus. Tem algumas coisas que o diabo quer que você pense sobre o Espírito, que você não busque. A primeira coisa que o diabo quer que você pense é que o Espírito Santo é uma sensação. Aquele irmão está cheio do Espírito Santo. Por quê? Glória, 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 glória. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Respeite-o. Ele não é um ventinho só. Ele não é um falar em línguas. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Paracleto, aquele que está ao lado. Ele é o consolador da sua alma. É aquele que toca onde ninguém pode tocar e fala o que ninguém pode falar. Milhares de pessoas consolam uma mãe que perdeu um filho. Um sopro do Espírito Santo põe essa mãe em pé. O que 1000 vozes não fazem, um sopro do Espírito faz. Porque ele atinge a alma, ele atinge lá dentro. O diabo quer que você pense que ele é uma pessoa. Não, ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele põe você em pé, Ele muda a tua história. Quando você busca o Espírito Santo, e a gente ministra aqui, busca o Espírito Santo, você não está dizendo me batiza com fogo. Não, você está dizendo: Senhor, eu quero ser teu. Deus mora em mim. Ele não é um arrepio, Ele não é uma energia. Ele não é um servo de Deus e nem um servo de Jesus. Não. Ele é o próprio Deus. Ele precisa ser tratado. Eu quero dizer uma coisa: tem coisas que Ele ama em você e tem coisas que Ele odeia em você. E se você realmente amar o Espírito Santo, tem que colocar sua conversa em dia com Ele. Porque se você quer ser tomado por uma unção, esta conversa vai fazer você jogar coisa fora e guardar outras coisas. Mas o diabo não quer que você pense isso. O diabo quer que você pense que ele é uma pessoa. O diabo quer que você entregue para pessoas o que era para você entregar para o Espírito Santo. A lágrima que era para o Espírito Santo, você entrega para pessoas. O desabafo que era para o Espírito Santo, você entrega para pessoas. A alegria que era para o Espírito Santo, você entrega para pessoas. Pastor,
Não gostei. Não gostei. Fala para o Espírito Santo. Não é o pastor que convence teu filho a vir para a igreja, não, é o Espírito Santo. Uma vez uma pessoa falou: ai pastor, meu filho não quer mais ir para a igreja. Vai lá, fala com ele. Eu disse: eu não. Quem convence o Espírito Santo, quem convence a pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, ele vai vir um dia para não ficar sem graça, porque eu fui lá, mas ele vai parar. Você está aqui por causa do Espírito Santo, você não está aqui por causa da Lírio, não. Você está aqui por causa do Espírito Santo. Você pegou teu ônibus, você pegou teu carro por causa do Espírito Santo. É mais forte que você. Tem dia que você vem cansado, tem dia que você vem com sono, com fome. Tem dia que você cochila no culto, mas tu está aqui. Tem dia que você sabe que tem que chegar em casa, tem que resolver um monte de coisa. É roupa para lavar, é roupa para estender, é filho para ir pegar na casa de um, na casa de outro. Mas você fala: eu não posso. Por quê? Porque eu sei que eu preciso. Algo me chama, porque é o Espírito Santo que convence. Ele quer ser seu amigo, Ele quer tomar conta de você, Ele quer empoderar você. Quem não tem o Espírito Santo precisa de carisma. Quem não tem o Espírito Santo precisa de tapinha no ombro. Quem não tem o Espírito Santo precisa de técnica emocional. Quem não tem o Espírito Santo precisa ficar contando história. Mas quando você se enche do Espírito Santo, você não precisa de ninguém, de nada. Ele simplesmente te põe de pé. Sabe, muitas pessoas, elas não querem ser cheias do Espírito Santo, porque não tem referência. Você sabe por que a igreja se desinteressou por causa do Espírito Santo? Jovens se desinteressaram por causa do Espírito Santo. Hoje um garotinho, ele quer ser igual ao Neymar, porque o Neymar é a referência dele. Que é um jogador de futebol perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Hoje as pessoas querem ser empresárias. Qual é a criança que quando você pergunta para ela: o que você quer ser? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque não há referências. O que brilha hoje é o natural. O que brilha hoje é o carro que temos, a casa que moramos, os diplomas que temos na parede, o nosso status social. Mas nós deveríamos deixar tudo isso ser bom, maravilhoso. Mas nós deveríamos deixar exalar o quanto somos cheios do Espírito Santo. E aonde que eu mostro que sou cheio? Nas batalhas da vida. E eu quero encerrar perguntando a você: você está cheio do Espírito Santo hoje? Você está cheio? Ou você precisa de mais? As pessoas se arrastam na sua vida e fazem você se arrastar também. Como que está a sua fé? Quem são as pessoas intocáveis? Eu vou dizer para você o que já preguei aqui 1 milhão de vezes: nem minha filha, nem minha esposa, nem ninguém é responsável por eu estar na presença de Deus. Eu não preciso delas. Já disse em oração: se o senhor quiser levá-las, eu não quero. Mas eu já digo antes: eu sou meio doido. Eu já imaginei o velório de todo mundo. Já me imaginei no velório da minha mãe, já me imaginei no velório do meu pai, já me imaginei no velório da minha filha, já me imaginei no velório da minha esposa. Pastor, você é louco. Não sou doido. Eu preparo minha fé para o pior, porque eu já antevi isso. Se acontecer, eu já estou dizendo para o capeta, para o diabo, para o Satanás, que eu não vou largar o meu Deus. Eu vou chorar, eu vou babar, eu vou tremer, eu vou talvez ter uns dias de depressão. É normal, eu sou gente. Mas nada me separará do amor do meu Deus. Nada me separará. Nada me separará. É por isso que Paulo grita em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. A sua melhor versão tem que ser hoje. Eu não sei quais são as suas cisternas, eu não sei quem são as pessoas vitais na sua vida, e talvez você está aqui por causa de alguém. Ah, pastor, eu estou firmando na igreja para ver se Deus abençoa meu namorado. Eu estou firmando na igreja para ver se Deus toca no coração do meu marido. Se você está aqui por alguém, você vai parar logo, porque a salvação é individual. Você tem que estar aqui por Ele. Você tem que estar em pé por unção.
Você quer falar bonito? Você quer ser cheio de glória? É a unção que vai te ensinar. É unção, é a unção, é a unção, é a unção. Mas Deus não enche quem tem rachadura. Deus não enche, Ele não coloca a pérola diante de chiqueiro. Ele não enche quem está vazando. Ele não divide a glória com ninguém. E você vai ter que aprender hoje que carta só chega no destino quando tem selo. Você quer chegar no teu destino, tem que ter o selo. E qual é o selo? O selo não é o passado. O selo não é o que o diabo fez comigo. O selo, a carta chega aonde ela é selada. O selo da morte leva para a morte. O selo da decepção leva para a decepção. Agora o selo do Espírito leva para a vida e vida eterna. Você vai trocar esse selo nesta noite. Você chegou aqui quebrado, Deus tem um selo novo para você. Você chegou aqui maltratado, Deus tem um selo novo para você. Você chegou aqui aflito, meu querido, eu não sei se você está entendendo, mas começa a passar tempo com Deus. Começa a passar tempo. Deus me mostra pessoas aqui que serão tomadas pela glória. Deus vai te dar palavra que você nunca imaginou. Você vai tomar café com a tua família e você vai começar a falar coisas que você vai dizer, não é eu que estou falando. Deus vai falar você, Deus vai colocar palavras na tua boca que vai alcançar a ferida do teu marido. Você nunca imaginou falar isso para ele, e vai ser com carinho, vai ser amor. Escuta aqui, levanta a mão. Você vai ser boca do Espírito Santo na tua casa. Você vai começar a liberar a palavra que vai convencer ele. Há anos tu está tentando e não vai conseguir. Há anos tu está tentando. Você fala da Lírio, você fala da igreja, você ora alto e nada toca. Mas Deus vai colocar palavras certeiras na tua boca. Deus vai começar a colocar atitudes. É pé na terra e cabeça no céu. Fala com o Espírito Santo. Fala com Ele. Fala tudo para Ele. Fala tudo, Ele é vivo, Ele é real. Fala mesmo. Fala que Ele é maravilhoso. Fala que você não aguenta, ou fala que você aguenta. Fala que você está cansado. Olha para as pessoas que são fonte na sua vida e começa a dizer, Espírito Santo, eu não dependo mais delas. Eu troco a cisterna rachada por fonte. Eu troco a cisterna rachada por fonte. Chega de implorar afeto. Chega de implorar atenção. Chega de implorar que me vejam. Chega de beber de fontes externas. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, eu tenho um lugar fixo. Eu tenho um lugar na tua presença. Eu me refaço, eu me levanto, eu me encorajo. E vão dizer, como é que você consegue? Como é que você suporta? Como é, de onde você tira? Aí você vai dizer, eu tenho uma fonte inesgotável dentro de mim. O diabo vem, o diabo usa, o diabo fala, mas eu sei que eu vou aguentar. Eu não sei, irmão, para quem eu estou pregando aqui, mas Deus vai mudar a sua estrutura a partir de hoje. Leve o Espírito Santo para a sua vida. Busque o fogo do Espírito. Se você fala em línguas, aprenda a falar em línguas fora da igreja. Se você não fala em línguas, pastor, está no carro da glória. Da glória até o coração pegar fogo. Da glória até a alma entender que há algo maior. Da glória. Tem dia que eu começo a glorificar a Deus e eu começo devagar, eu começo não sentindo nada, mas eu falo, Deus, eu preciso falar até meu coração pegar fogo. Eu preciso falar igual a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela disse a si mesma, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Ela estava sozinha dentro de casa, não tinha plateia, não tinha apoio, não tinha ninguém. A casa estava destruída. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha em médico. Ela estava sozinha, mas um dia a Bíblia diz que ela acordou e ela começou a dizer para ela mesma. Ela disse para ela mesma, se eu tão somente. Talvez a primeira vez que ela disse, talvez ela não teve força para ir atrás de Jesus, mas ela continuou repetindo e imaginando, se eu tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Se eu tão somente, talvez na segunda vez também não mudou, mas na terceira vez o Espírito começou a sorrir para ela. Na terceira vez o Espírito falou, opa, ela está saindo do natural e está indo para o sobrenatural, porque ninguém é curado tocando o vestido de ninguém. Mas ela entendeu que o que Deus tem para ela ninguém viu, o que Deus tem para ela ninguém ouviu, o que Deus tem para ela ninguém imaginou. Ninguém nunca viu alguém tocando barra de vestido e sendo curada. Ninguém nunca ouviu alguém tocando barra de vestido e sendo curada. Ninguém nunca imaginou. Mas quando você ouve o Espírito falar, você vai viver o que ninguém viveu. Eu declaro, levanta sua mão para cá. Se você romper essa dependência emocional, se você fizer a maior parceria que existe, Jesus e você, você e Jesus, Jesus e você, você e Jesus, Jesus e você, você e Jesus, você e Jesus, Jesus e você, você vai viver o que ninguém viveu. Eu creio nisso. Eu creio.
vai viver algo que ninguém nunca viveu no casamento, na vida profissional. Deus vai mover sua vida, Deus vai encher o seu celeiro, Deus vai te dar canções, Deus vai te fazer sonhar. Você vai ter conversas malucas, você vai ter dificuldade em contar seus sonhos para as pessoas, porque elas vão achar que você é exibido. Você vai ter dificuldade de compartilhar o seu futuro, porque quando olharem para você, vão medir o seu futuro com a régua deles, e vão entender que eles nunca viram o que você está sonhando, nunca ouviram o que você está sonhando. E tem coisas que não vai adiantar nem você contar para pessoas próximas a você, porque não dá, eles nunca imaginaram isso. Vão chamar você de louco, vão chamar você de doido, de fanático, mas você sabe que o Espírito falou com você. Quando o Espírito falou com você, não é regra, não é regulamento, é relacionamento. E todo dia o Espírito Santo rega a semente, rega. O diabo fala o contrário, mas de noite tu vai orar, e o Espírito Santo lambuza você com bálsamo de Gileade. O Espírito Santo lava você com o sangue do Cordeiro. Você tem tudo para desistir, tem tudo para desanimar, você tem tudo para olhar para trás, você tem tudo, mas de repente, de uma forma sobrenatural, você se levanta, você se ergue e você entende aquilo que até então não entendia. Quantas vezes eu cheguei na minha casa confuso e eu falava, eu não entendo, e na oração Deus me explicava. A unção lhe ensinará todas as coisas. Espírito Santo, saia da cisterna, vá para a fonte. Seja livre. Comunique às pessoas que te manipulam que elas não vão te manipular mais. Mountains